todos os vereadores. Seguidamente passou-se a discussão do projeto de lei 061, que disciplina a realização de manifestações artísticas e culturais nos logradouros públicos. O vereador Maico, o autor do projeto, explicou que o objetivo é regulamentar a realização do Carnaval de Rua de Campos Altos, dando-se preferência para a realização do evento na Praça Benedito Valadares, ao lado da estação ferroviária, evitando-se ao máximo o fechamento de ruas e outras formas de restrição à circulação de pessoas e veículos. Em tempo, o vereador Everaldo pediu vista do projeto, sendo concedido a ele o prazo de 24 horas para fazer a devolução do mesmo. Na sequência, passou-se a análise do projeto de resolução 08, também de autoria do vereador Maico, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Veraldo Teixeira da Silva Filho, conhecido como Teixeirinha da Rádio. O projeto foi considerado apto para votação. Assim como a proposta de moção de reconhecimento apresentada pelo vereador Maicon a toda a equipe de saúde do Pronto Atendimento Municipal e aos PSFs que trabalham na linha de frente em combate ao Covid-19. Essa proposta de moção vem substituir a moção aprovada na semana passada, pois no texto citava apenas a equipe de saúde de Pronto Atendimento Municipal. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Sala de sessão, Jairo Correia da Silva, em 14 de dezembro de 2020. Passo a ata em votação. Ata aprovada por todos. Senhores vereadores, passaremos à discussão dos projetos de lei 061 de 2020, que disciplina a realização de manifestação artística e cultural nos logradouros públicos. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, É o 61, é a realização de manifestações artísticas. tá. Esse projeto de lei, basicamente, ele vai determinar que essas manifestações artísticas e culturais, a exemplo do Carnaval, sejam realizadas nos logradouros públicos, né? Dando prioridade para a segurança dos participantes e também para a viabilidade e o menor incômodo possível para todos os usuários dessas vias, né? Então, no caso específico do Carnaval, a ideia do projeto é que ele seja feito, se não houver nenhum impedimento, na Praça Benedito Valadares, naquele espaço ali que é destinado à realização de eventos. Não quer dizer que, por algum motivo, alguma razão especial, ele não possa ser realizado em outro local, né? Mas aí tem que ser justificado por que o Executivo está adotando essa medida de não realizar lá, porque a ideia é que lá, naquele local, já cabe mais ou menos um número de frequentadores que costumeiramente a gente tem observado, né? E ali, se for necessário fechar algum logradouro, vai ser só aquela rua lateral ali da praça, daquela esquina que vai ali com a rua Capitão Júlio Marques, perto do viaduto, até na outra esquina da rua Palestina. E ali tem um tráfego pequeno de veículos. Do outro lado da linha, aquela trechinho da Praça Benedito Valadares, que normalmente é onde eles fazem, né? Lá é onde tem o maior tráfego de veículos do nosso município. Talvez a rua com maior movimentação, porque é a principal ligação entre o centro, né? E os bairros, ela corta o centro da cidade no meio, né? E a principal ligação entre os bairros Campos Altinhos, Santa Terezinha, Vale do Sol, né? Então, a gente acredita, a pedido do vereador Mike, ele acredita que se o evento for realizado naquele espaço que já tem pronto ali, e que caso seja necessário fechar aquele logrador de cima, o transtorno vai ser menor, né? Passa a palavra aos demais vereadores. Passaremos a análise e discussão do projeto de lei 062 de 2020, que revoga as leis municipais 916 e 925. Passa a palavra ao assessor jurídico. Vereadores, esse aqui, porque nós cometemos um equívoco aqui, e essas leis 916 e 925, que estavam dispondo sobre o nome de 2 logradouros, a gente constatou depois que esses logradouros já haviam sido nominados anteriormente. Eu não sei se foi em 2016, se eu não me engano, foi na eleição passada. Esse lapso aí foi porque a gente não tem um mapa atualizado do município com esses logradouros, então a gente fica usando aquele mapinha
que o Jarbas divulga, né, anualmente aí. Às vezes a gente se recorda de algum projeto, corre lá na Pacioli, mas a gente não tem hoje um mapa atualizado. Então, por isso aí que aconteceu esse equívoco. Aí, se o senhor tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Passa a palavra aos vereadores. Senhores vereadores, passaremos a análise e discussão do projeto de lei 063 de 2020, que dá nova redação ao artigo 4º da Lei Municipal 926, subsídio dos secretários municipais. Passa a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, essa lei vai prorrogar a vigência da lei que fixou os subsídios para janeiro de 2022. Ao invés dela entrar em vigor agora, 1º de janeiro, ela vai entrar 1º de janeiro de 2022, para que essa lei fique compatível com aquela lei federal 173, que é o congelamento de salário, né? Que apesar de juridicamente não ser uma questão muito clara, mas eles ficaram com medo, porque pode haver divergência, então, para não correr o risco, né, foi feito esse projeto de lei aqui. Obrigado, doutor. Passa a palavra aos vereadores. Senhores vereadores, passaremos a análise da discussão do projeto de lei 064 de 2020, que autoriza o município de Campos Altos a indenizar os servidores municipais, férias não usufruídas e dá outras providências. Passa a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto aí foi apresentado a pedido do prefeito, né, municipal. Ele chamou a gente lá na reunião. Eu conversei com alguns secretários, com o procurador do município. Até particularmente eu acho que é desnecessário. Isso aqui dá para concluir perfeitamente, mas o prefeito pediu que, se os senhores não se importassem, que fizesse uma lei que autorizasse ele expressamente a fazer o pagamento, porque alguns servidores que estavam no cargo de secretário não puderam tirar férias. E agora estão com medo de pagar sem ter uma lei autorizando, né? Então, o objetivo maior da lei é isso aí. No resto, os outros artigos que tem aí, o projeto veio um anteprojeto de lá, né? Está repetindo basicamente o que a legislação atual já fala, mas basicamente o objetivo é permitir que aquele servidor, né, que não tiver tirado as férias dele com o trecho de férias, né, ele não puder tirar essas férias, ele possa ser indenizado pela quantia correspondente. Passa a palavra aos vereadores. Passaremos a discussão do projeto de lei 065 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 da autarquia municipal denominada Instituto de Previdência Municipal de Campos Altos, IPMCA. Passo a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse 65 aí está criando um crédito adicional para pagamento de contribuição patronal. É aqueles ajustes em que normalmente sempre tem no final do ano, eles vão anulando aquelas dotações que ainda tem recurso previsto lá e vão utilizar para pagar despesas do executivo. Isso aqui basicamente é só mais uma formalidade mesmo, né? Aí é um crédito adicional só para poder fazer o pagamento, vai ser destinado à contribuição patronal. Aí, se o senhor tiver alguma dúvida... Passa a palavra aos vereadores. Análise e discussão do projeto de lei 066 de 2020, que dá nova redação ao parágrafo 3º do artigo 33 da lei 841 de 2019 e no artigo 5º da lei municipal 864. Altera a LDO e o orçamento vigente. Passa a palavra ao assessor jurídico. Isso aqui, senhores vereadores, basicamente o que o projeto de lei faz é aumentar aquele limite de remanejamento que estava em 10%, está passando para 15%. Aí, se os senhores tiverem alguma dúvida aqui, eu estou disponível. Isso é da lei do orçamento vigente, tá? Que foi votado no ano passado para entrar em vigor esse ano. Aí, como tem uma previsão tanto na LDO, que o limite seria 10%, e também no orçamento, né? Então tem que fazer alteração nas duas leis. Aí, se os senhores tiverem alguma dúvida... Passa a palavra aos vereadores. Vereador Verim. Doutor presidente, boa noite, nobres colegas. Em relação ao aumento desse valor da taxa, eu acho que 10% está dentro do limite que a gente pode se considerar, né? Eu acho que a gente subir para 15% dá muita liberdade ao prefeito. Então a gente continua com 10% se os senhores acharem também que este é o valor que a gente
pode se considerar. Tá bom, prefeito? Passa a Obrigado. palavra aos demais vereadores. Senhores vereadores, passaremos à discussão dos projetos de resolução 009 de 2020, que acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 201 da Resolução 19 de 97. Regimento interno da Câmara Municipal de Campos Altos. Passa a palavra ao assessor jurídico. Senhores vereadores, esse projeto de resolução, ele vai alterar o regimento interno para criar uma tramitação diferenciada para o projeto de lei que venha a dispor sobre diárias, verba de representação ou qualquer outra forma de indenização aos agentes políticos. O que está sendo alterado é que a votação é em 2 turnos, né, com intervalo de 10 dias e vai depender de maioria absoluta, depende de 6 votos. Né? Se for aprovado, né, vai inserir esses 2 parágrafos lá no regimento interno. Então, a próxima vez que for alterar qualquer tópico nesse assunto, naquela resolução 18 de 2012, né, que é a resolução que trata desse assunto, esse projeto tem que tramitar em 2 turnos, com intervalo de 10 dias, igual na lei orgânica, e depende da maioria de 2/3. São 6 votos. Aí, se o senhor tiver alguma dúvida também, eu estou à disposição. Passa a palavra aos vereadores. Senhores vereadores, passaremos na análise e discussão do projeto 010 de 2020, que institui a comenda Jesus Cardoso. Passo a palavra ao assessor jurídico. Esse projeto de resolução 010, ele vai instituir uma homenagem, né, que foi denominada comenda Jesus Cardoso, ao agente político, né, do integrante do Legislativo que exerceu o mandato por 20 anos ou mais. Então, aqueles que tiverem conseguido esse feito, né, ele vai ser homenageado com essa comenda. Provavelmente não vai ser um título assim que vai ter sempre, né? A gente sabe que isso aqui são poucos casos. Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida... Passa a palavra aos vereadores. Senhores vereadores, não havendo mais a tratar, declaro encerrada a reunião.